Olá! Você já imaginou qual seria a sua reação caso recebesse a notícia da necessidade de amputar um membro de seu corpo? Difícil resposta, não é? A partir de agora, você vai ver histórias de pessoas que ficaram frente a frente com a morte e optaram pela vida. Histórias como a do ex-judoca Juliano Sintra, que saiu da condição de professor de um centro de ecoterapia de Araçatuba para se tornar aluno. Você vai conhecer também uma unidade de reabilitação profissional em Bauru, onde as pessoas se preparam para receber uma prótese e voltar ao mercado de trabalho. E o iatista brasileiro Lars Grael mostra que não há limites para quem gosta da vida e conta como o sofrimento o fez reavaliar a sua existência. Um instante em uma estrada chuvosa e mal sinalizada e acordar em um hospital, tendo que reaprender a vida. Eu acordei assustado, não sabia nem onde que eu estava, o que tinha acontecido. Ainda o médico falou para mim que eu tinha sofrido um acidente e eu, de momento assim, eu não acreditei. Aí depois que eu fui começar a perceber as dores no corpo, que eu fui tentar levantar e não conseguia, aí que eu realmente vi que eu tinha sofrido um acidente. Mas no momento eu fiquei tranquilo, já tinha perdido mesmo, não tinha mais o que fazer, então a única coisa era trabalhar em cima para tentar melhorar. Uma luta incrivelmente otimista para quem aos 19 anos perdeu uma perna e teve o braço esquerdo paralisado. O médico ele rodeou um pouco, né, para não falar já da notícia direto. Então, aí primeiro ele veio falar do meu braço, né, para depois ele chegar na parte da perna. Ele não sabia como que eu ia reagir, pelo fato de eu ser novo, tudo, ele não sabia qual ia ser a minha reação na hora. O Juliano chegou de cadeira de rodas, né? Estava bem debilitado, assim, bem magro. O que ele está hoje é praticamente outra pessoa. O assim, o primeiro passo que a gente fez foi tá tendo assim, vendo o que ele podia fazer, o que podia ganhar, né? O trabalho que podia ser feito com o Juliano. A gente já iniciou aqui, né, entablado, trabalho motor, que é trabalho de fortalecimento. Os primeiros 20 dias, mais ou menos, eu chorava de dor, não aguentava de tanta dor. Aí tomava um remédio, não dava certo, o remédio não fazia efeito, mudava para outro, até achar o remédio certo. Antes do acidente, Juliano tinha uma vida agitada. Apaixonado pelos esportes, lutou judô por 15 anos. Conquistou muitas medalhas e troféus que exibe com orgulho. Eu não me vejo hoje entrando dentro de um tatame, vindo na minha cabeça as imagens do que eu fazia antes e do que eu vou poder fazer hoje, entendeu? Não tem problema nenhum com limitações em outras áreas, mas nessa área aí, como foi uma coisa que me acompanhou praticamente a vida inteira, eu já acho que eu não conseguiria superar tão fácil. Há um ano atrás, ele trabalhava nesse centro de ecoterapia de Araçatuba. Preparava os cavalos para ajudar no tratamento e recuperação de pessoas com problemas motores, mentais e até emocionais. Por ironia do destino, hoje é através desse mesmo animal, mas como paciente, que ele tenta avançar, melhorar seus movimentos. O animal, na hora que você está andando no cavalo, você não está simplesmente só indo para frente e para trás, ele está te movimentando todos os músculos do corpo. Se depender da vontade do jovem que sonhava ser um judoca profissional, que adorava cuidar dos cavalos, ele ainda tem muita vida pela frente. Vida reconquistada, vida recuperada. É um exemplo de vida, porque a partir do momento que a pessoa tem uma lesão desse tipo, um trauma desse tipo, você acho que faz, assim, passa um filme na sua cabeça, né? Peraí, eu tô aqui pra quê? Eu vim nesse mundo pra quê? Né? Então aí você vai, desse ponto em diante, a minha vida vai mudar, vai ser diferente. Eu paro assim, eu olho, eu dou risada das pessoas às vezes, porque uma coisinha de nada, tá andando, trupica, já começa a reclamar. Só que ela não sabe que atrás dela, se ela parar e olhar para trás, sempre vai ter alguém pior. No meu caso, a minha situação é ruim, só que se eu parar para olhar para trás, tem gente muito pior. Então eu nunca fico, procuro ficar me martirizando ou reclamando da vida. Você será capaz de sacudir o mundo? Vai, tente outra vez.
Falar em amputação é falar de perda, de luto no sentido psicanalítico. Geralmente, após acidentes, situações de trauma, existe o estresse pós-traumático e existe todo um luto, né, da pessoa em função dessas vivências de perda. E aí a necessidade de um acompanhamento profissional para que a pessoa não possa estar lidando melhor com essas limitações e não estar caminhando para a depressão. Utilizadas apenas como último recurso e tão somente para salvar a vida do paciente, as amputações não traumáticas têm no diabetes sua principal causa. A diabetes leva a uma obstrução, a um fechamento das artérias, principalmente das artérias que alimentam as pernas. Então o diabético ele começa gradativamente levando a uma dificuldade de irrigação dos membros e isso pode chegar a uma obstrução, a um fechamento completo da artéria, falta irrigação no membro, leva a gangrena e a amputação. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você está vendo pessoas que tiveram sorte. Muita sorte de permanecerem vivas para participar desse filme. A pressa é passageira. As cicatrizes são para sempre. Velocidade no trânsito. Diga não. Dê preferência à vida. A perspectiva de uma nova vida, de voltar a fazer parte da sociedade e do mercado de trabalho, leva muitos amputados a buscarem a protetização em uma unidade de reabilitação profissional em Bauru, que é mantida pelo INSS. Conquista é a palavra que mais combina com essa unidade de reabilitação profissional de Bauru, interior de São Paulo. Um porto seguro para quem pretende colocar uma prótese e voltar à vida. Quando o serviço descentralizou, a gente fez uma parceria com a gerência de Marília, a gerência de Araçatuba, a gerência de Araraquara e a gerência de Ribeirão Preto. Então a gente atende os pacientes das unidades de reabilitação dessas localidades, abrangendo assim, cerca de entre 250 e 300 municípios. No topo das estatísticas, os acidentes de trânsito e de trabalho são as principais causas dos tratamentos aqui. O acidente foi numa máquina sopradora, que ela faz galão de água mineral, né? Foi acidente de trânsito. Eu indo de moto e um trator à noite na rodovia sem farol. Eu bati atrás dele. Trabalhando ali, a máquina puxou minha mão para dentro, né? Quando eu bati de frente, eu saí fora de vez da pista, né? Aí ele pegou meu joelho e arrancou na hora o joelho, do joelho para baixo, né? Arrancou na hora. O perfil de quem se cuida na unidade impressiona. A maioria homens na fase mais produtiva da vida, entre 18 e 39 anos. E nós atendemos os segurados no INSS realizando o pré-protético, né, que é a fase inicial, preparando o coto para receber a prótese e depois a gente faz o pós-protético. O segurado recebe a prótese e nós fazemos o treinamento, né, com a prótese, membro inferior, treinamos marcha, o controle da prótese, membro superior, né, também o controle da prótese e as AVDs, que é as atividades de vida diária. Quem cruza o corredor da unidade muda o jeito de ver a vida. Você passa a dar mais valor na vida, aproveitando mais os momentos bons que você tem. Passa a se preocupar mais com outro membro que sobrou, no meu caso o braço, né? Passa a exercitar mais, a correr menos risco com ele.
e encarar a vida de um jeito melhor possível. Eu cheguei aqui e vi aquele monte de gente igual eu, né? Um perdeu uma perna, outro perdeu a mão, e aí vi assim que eu falei, eu não sou o único, tem muitas pessoas igual eu, né? No centro de reabilitação, o tempo é contado de outro jeito. O simples movimento de um membro amputado é visto como sinal de alguém que ultrapassou limites, está em outro tempo da reabilitação. Altair fazia parte de um grupo que tinha pressa no trânsito, mas o tempo de suas pernas agora é outro. O tempo de sua vida mudou desde que sofreu um acidente de moto. Mudou porque, gostava de bastante coisa, né? Agora não tem como. O que eu fazia não dá pra fazer. Aí, ó, queimado o braço, a barriga também, a perna também. Na hora eu senti muita dor, assim, mas pensar em morrer, eu acho que Deus tá vendo. Não vai deixar morrer, não. A intenção dessa animada reunião é só uma: compreender o que nem sempre nos damos conta. Nosso corpo é frágil, muito frágil. E aquilo que perdemos, nem sempre recuperamos. Uma prótese não é um membro natural, é uma prótese. É um substitutivo, mas há coisas que você faz com um membro natural que você não consegue com uma prótese. Ou às vezes você pode descobrir que consegue um monte de coisas com a prótese, mas não é um membro natural. Graças a uma enorme determinação, seu Aparecido voltou a trabalhar, andar de ônibus sozinho e o orgulho maior. Sempre se aceitou do jeito que é. Porque desde criança eu tinha o dom de amar as coisas, gostar das coisas, não odiar os próximos, os que faz mal pra gente. Então eu não tenho esse dom. O meu dom é um dom do Espírito Santo. Trabalhei, criei meus 2 filhos, tenho um neto de 18 anos. Para essa psicóloga, vencer o preconceito não é tarefa fácil para um amputado. Não é fácil em função das cobranças, né, da sociedade que a gente vive, que é muito competitiva, e que onde se predomina o belo e o perfeito, né, onde essa cultura, né, de muita cobrança, então é complicado não só em função da limitação, mas em função da limitação, né, que a perda impõe, mas também dessa realidade externa, desse contexto externo que é muito preconceituoso e crítico. Você passa na rua, a pessoa fica te olhando, te medindo. Enjoado de ouvir, ó o Saci, mãe, né? Esmola, por exemplo, esmola eu já recebi 4 vezes esmola. Outra grande dificuldade é conseguir se encaixar novamente no mercado de trabalho. Nem a lei de cotas em vigor facilita a vida das pessoas com deficiência. A legislação determina a reserva de vagas no mercado, mas nem todas as empresas se preocupam em cumpri-la. A primeira dificuldade é saber quais são as empresas que estão contratando. E outra dificuldade é que essas pessoas, nessa corrida ao emprego, elas não tiveram muita capacitação. Então, na hora de lutar pelo emprego, elas perdem. Porque as pessoas que não têm deficiência tiveram mais chances de serem melhor capacitadas para o emprego. O mais importante para um deficiente físico acidentado é o apoio da família. Porque se a família se afastar, ele vai se fechar e fica pior. Coisa acontecer comigo, não ia conseguir ninguém, né? Eu não morri porque, sei lá. Deus já sabe o que tem para acontecer na tua vida, né? O que você vai passar, então ele te dá aquele suporte para você passar e passar bem. Vale a pena lutar. Eu sou uma pessoa confortada com Deus.
Imagine passar pelo trauma de uma amputação e ainda sentir dor na perna ou braço perdido. Que assombração é essa, que os olhos não veem, mas o cérebro sente? A neurologia tem explicação para a dor fantasma. Então seria mais ou menos da seguinte maneira: você tem nos seus membros uma série de nervos. Esses nervos eles levam estímulos motores do seu sistema nervoso central para o músculo, para que esse músculo se contraia. E ao mesmo tempo ele traz estímulos sensitivos daquela região periférica, por exemplo, do pé, por exemplo, da mão, para o teu sistema nervoso. Ao ter este membro amputado, então você secciona esse nervo. Só que aqueles filetes nervosos que levam estímulo para o cérebro, eles continuam existindo. Então, quando você tem um estímulo nesse filete, o seu cérebro interpreta, já que esse filete vem do pé, interpreta que aquela dor seja no pé, ao passo que o estímulo na realidade é no coto, ou seja, no término daquela inervação, no término daquele tronco nervoso. Então a dor fantasma, apesar do nome fantasma, é uma dor que realmente ela existe. A acessibilidade a locais públicos é uma batalha enfrentada pelos deficientes físicos que parece estar muito longe de chegar ao fim. As políticas públicas existem, mas poucas funcionam. Olha, lei tem muitas, né? Mas o cumprimento disso que prejudica em todos os aspectos. Eu acredito que nem precise mais de lei. As políticas, se elas fossem cumpridas, seriam o suficiente. Mas eu acho que não tem interesse mesmo de cumprir disso. As políticas seriam ótimas se elas fossem realmente efetivadas. E a legislação? Será que existe lei específica para quem passou pelo trauma da amputação? O juiz Emerson Sumariva tem a resposta para essa pergunta. Especificamente, uma lei para proteger os acidentados não existe. O que existe são as legislações comuns. Se a pessoa sofre um acidente de trabalho, no seu trabalho, durante um período ela é suportada pela empresa que ela trabalha e após o INSS paga o seu salário enquanto ela estiver impossibilitada de trabalhar. Se essa impossibilidade for permanente, ela não tiver condições de trabalhar mais, então ela é aposentada por invalidez. Essas eventuais, vamos dizer assim, pessoas que são protegidas por programas de governo, como eu acabei de falar, são programas do governo que protegem determinadas pessoas que sofreram algum tipo de acidente. Não há uma legislação específica para essa proteção. Nós temos as leis que protegem ali os direitos daqueles que têm deficiência física. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. O que poderia ser uma tragédia na vida do iatista brasileiro Las Grael o tornou um exemplo de vida, garra, dedicação e, acima de tudo, superação. Ele deixou de ser um atleta olímpico, mas continua contribuindo com seu país. A paixão pelo mar vem de berço. Seus atalhos e segredos ele aprendeu com avô e tios. Meu avô, ele veio da Dinamarca nos anos 20 como engenheiro para fazer uma única obra e voltar para o seu país, se encantou
pela Baía de Guanabara, na época com águas cristalinas, ficou então e foi um dos precursores da vela de competição no Brasil. Meus tios, Axel e Eric, foram tricampeões mundiais e medalhistas pan-americanos. Então houve assim uma transferência de um legado de família. Foram 15 anos de esforço e dedicação, até se tornar um dos maiores nomes do iatismo brasileiro. Uma trajetória vitoriosa que lhe rendeu 10 títulos brasileiros, 5 sul-americanos, 2 pré-olímpicos internacionais e 2 medalhas olímpicas. Carreira que foi dilacerada em segundos. Eu estava numa competição preparatória na cidade de Vitória, no Espírito Santo, quando uma lancha entrou aparentemente desgovernada em alta velocidade naquela baía de Vitória com mais de 100 barcos velejando. Quando eu ouvi o barulho, já era tarde, vinha de trás, né, e atropelou o nosso veleiro, né, justo numa fase antes da largada da prova. Teve uma perna decepada na altura da coxa por uma pá de hélice de um barco. Então são artérias extremamente calibrosas que são rompidas ou dilaceradas junto com massas musculares enormes, que são os músculos da coxa, numa água que não é fria, é uma água tropical, que favorece o sangramento, e longe de um suporte médico de urgência. Sem dúvida nenhuma, isso é uma das situações de maior risco possível. Las Grael teve 2 paradas cardiorrespiratórias nas primeiras horas depois do acidente e perdeu muito sangue. Nas semanas seguintes, ainda havia risco de infecções no que restou da perna direita. Tudo para ele é competição. Eu falei, então agora vai ser um momento dele, vai lutar, a competição dele é pela vida. Queria viver acima de tudo, né? E sentia até a vida indo embora. Eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias com aquele sentimento estranho de descrição de morte, mas acho que a luta valeu, né? E valeu também o empenho dos médicos, a força de tudo. Foram 40 dias no hospital e 9 cirurgias até começar o processo de fisioterapia. 3 meses após o acidente, surpreendendo a todos, Las Grael voltou a velejar. Em janeiro de 1999, em plena fase de readaptação à navegação, sua vida dá mais uma virada. Ele assume a Secretaria Nacional de Esportes em Brasília e, posteriormente, torna-se secretário do Estado de São Paulo. Eu fiquei exposto na mídia por uma comoção nacional, uma solidariedade, e como o nome estava em exposição, os políticos, pessoas viram que eu estava ali agora numa mudança de vida, me chamaram para o Ministério do Esporte e Turismo à época. O ministro que me convidou era o ministro Rafael Greca, e eu aceitei o desafio. Aos poucos, Las Grael conciliou a vida pública ao esporte que tanto gosta. Construiu outro ponto de equilíbrio para o corpo, ganhou agilidade e hoje participa de competições em que estão grandes campeões do iatismo. Esse ano eu fui campeão sul-americano em janeiro, esse ano vice-campeão mundial também na vela na classe 12 metros internacional. Então vela é paixão, eu faço porque gosto, eu me sinto plenamente capaz de ser feliz e sou feliz. Então eu acho que é um estado de espírito. Quem passa por isso, que passou pelo limiar entre vida e morte e optou pela vida, é porque a vida vale a pena. Tem que lutar por ela. Eu acho que a gente pode ser tão útil à sociedade, ao próximo, à família, se realizar pela arte, pela cultura, pelo esporte, pelo trabalho. Então vale a pena acreditar. E com
com essa bonita mensagem, nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.